Olá! Hoje em A Médica de Família Explica, eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito da insônia. A gente vai ver quais são as causas principais, como a gente faz o diagnóstico e principalmente como é o tratamento dessa doença. Bom, a insônia, a gente pode ter uma insônia inicial, que é aquela insônia onde a pessoa tem uma dificuldade de iniciar o sono, deita na cama e não consegue adormecer. A gente pode ter uma insônia de manutenção, que é quando a pessoa deita na cama, dorme rapidamente, mas acorda várias vezes durante a noite, muitas vezes com dificuldade de reiniciar o sono. E a gente vai ter a insônia terminal, que é quando a pessoa deita na cama, dorme rápido, dorme a noite inteira, mas ela acorda muito cedo, muito antes do que seria o previsto para que ela acordasse, de forma que ela não consegue dormir o número adequado de horas para descansar. E a gente vai ter a insônia aguda, quando ela dura menos de 3 meses, e a insônia crônica, quando dura mais de 3 meses. Geralmente, a insônia aguda é uma insônia causada por algum fator estressor. Então, a pessoa está passando por algum problema, ou de saúde, ou alguma preocupação com algum familiar, algum problema no trabalho, enfim, qualquer problema que está deixando essa pessoa muito preocupada e por isso ela não está conseguindo dormir. E a insônia crônica, daí é quando já tem mais de 3 meses, certo? No caso da insônia aguda, geralmente quando a gente resolve esse fator estressor, o problema de insônia se resolve, certo? Bom, uma coisa importante é a gente ter certeza de que o paciente tem um diagnóstico de insônia, porque muitas vezes a expectativa do sono da pessoa é uma expectativa muito alta. Então, não é raro chegar no consultório, por exemplo, paciente que queixa-se de insônia, que acorda às 4 horas da manhã, por exemplo. Mas essa pessoa vai dormir às 8 horas da noite, 8, 8 e meia, e aí às 4 horas da manhã ela já dormiu o número de horas que seriam suficientes para que ela descansasse. Então ela vai acordar, né? Vai ter dado aí 8 horas, 7 horas e meia de sono. Então, nesse caso, a sugestão é simplesmente para a pessoa ir dormir mais tarde, para ela acordar mais tarde, certo? E quais são os sintomas principais de insônia? Muitas vezes vem relacionado a uma queixa de cansaço no dia seguinte, falta de concentração, falta de memória, é uma queixa bem comum, a pessoa tem a queixa de que não consegue reter as informações que são passadas, que está com dificuldade de rendimento no trabalho, ou então dificuldade de rendimento na escola, na faculdade. Pode vir acompanhado de dores de cabeça, é comum pessoas que têm enxaqueca, dor de cabeça, agravar o quadro por conta da insônia. Irritabilidade é um outro sintoma comum, então qualquer coisinha a pessoa fica ali estressada, nervosa, mas é porque o corpo não descansou, né? A cabeça não descansou o suficiente. A gente também vai poder começar a ter outros sintomas difusos, né, como dores no estômago, que são sintomas, por exemplo, relacionados a uma gastrite nervosa. Um outro dado importante da gente se lembrar é que tem pessoas que precisam de mais horas de sono e tem pessoas que precisam de menos horas de sono. Então, no geral, o número de horas de sono recomendado por noite seria 7 a 9 horas, sendo que quanto mais jovem essa pessoa, geralmente mais horas de sono ela precisa, então mais se aproxima dos 9 horas. Quanto mais velha a pessoa, a tendência é que o ciclo de sono ele vá reduzindo e a pessoa precise de menos horas de sono por noite. E aí, depois que a gente fez um diagnóstico adequado do quadro de insônia, a gente vai partir para o tratamento. Dentro do tratamento, a gente sempre vai ter o tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso. E o tratamento não medicamentoso se relaciona à higiene do sono. Então, a gente vai avaliar a qualidade do sono daquela pessoa e quais são fatores, por exemplo, externos que podem estar atrapalhando na qualidade do sono. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha à noite, que faz turnos noturnos, né, que trabalha durante a madrugada, essa pessoa vai ter o ciclo circadiano dela totalmente alterado, que é aquele reloginho biológico que a gente tem dentro da cabeça e que percebe quando está ficando noite, quando está ficando dia. A questão da luz é muito importante. Então, quando a gente tem um estímulo luminoso, o nosso cérebro entende que é dia e que é hora de ficar acordado. E quando a noite cai, que o estímulo luminoso diminui, ele entende que é hora de dormir, de repousar, né? Então a gente vai ter que avaliar a pessoa que faz turnos à noite, que trabalha na madrugada, muitas vezes esse ciclo circadiano dela está alterado, tem alteração da melatonina, e é por isso que a gente usa a melatonina como uma das medicações, eu vou falar disso no final. Então a gente vai avaliar a qualidade do sono, se a pessoa tem uma oportunidade de dormir adequadamente. A gente vai avaliar o quarto dela, se é um quarto escuro, se é um quarto que não tem barulho, se a pessoa, por exemplo, às vezes dorme com alguém que ronca, né, pode ter dificuldade de adormecer à noite.
A gente vai avaliar se essa pessoa faz muito uso de telas à noite. Foi o que eu acabei de falar, a questão da luminosidade da tela do celular, do tablet, da televisão, pode causar um estímulo luminoso no nosso cérebro e ele entender isso como um estímulo de que é dia, né? E a pessoa ter dificuldade de adormecer. A questão das redes sociais, onde a pessoa tem muito estímulo ali, fica rolando, né? Aquela timeline, vendo vários vídeos, várias informações, isso acaba deixando o cérebro hiperestimulado, acelerado, isso dificulta a qualidade de sono. Então, o ideal é que pela noite não se faça o uso de telas, né? Às vezes a televisão ajuda, né? Por exemplo, paciente ansioso, às vezes ele deita para ver televisão, para assistir um filme, e aí a mente para de ficar pensando em várias coisas, para de ficar vagando em vários pensamentos, se concentra ali e aí a pessoa adormece. Então é comum também as pessoas que dormem em frente à televisão, mas no geral a gente fala que a tela atrapalha. Outra coisa que a gente vai avaliar é se a pessoa não faz uso de substâncias estimulantes que podem estar atrapalhando o sono. Então, para quem tem insônia, eu sempre recomendo zero cafeína. Então, a cafeína é uma substância estimulante e ela atrapalha no sono. E a cafeína que está contida no café, que está contida na Coca-Cola, que está contida no Guaraná em pó, no chá mate, no chimarrão, no chá preto, no chá verde, tudo isso é estimulante e pode atrapalhar seu sono. Ah, mas eu só tomo pela manhã, mas não está conseguindo dormir à noite. Então, provavelmente essa cafeína ainda está no seu corpo, né? A cafeína ela pode demorar mais de 24 horas para ser totalmente eliminada do corpo de uma pessoa. Então, o ideal é que se a pessoa tem insônia, não consuma substâncias estimulantes. Outra coisa, o álcool. O álcool também é considerado uma substância estimulante. Então, o ideal é que aquela pessoa que tem insônia, ela evite o consumo de bebidas alcoólicas, tá? Apesar da pessoa achar que às vezes bebe, dá um sono e dorme, esse sono, a qualidade dele é prejudicada. A fase de sono profundo, de sono REM, ela é alterada. Então a pessoa pode até adormecer, mas ela entra menos vezes no sono REM e a qualidade de sono dela piora. E de fato, o álcool ele é considerado, na verdade, uma substância estimulante também, tá? O cigarro, eu já falei disso também, quando eu falei dos transtornos de ansiedade, de pânico. A nicotina contida no cigarro é considerada uma substância estimulante. Então, a nicotina ela vai atrapalhar a qualidade do sono, principalmente quem fuma à noite. Então, eu sempre oriento os pacientes, né? Muitas vezes eles não sabem, acreditam que o cigarro relaxa, mas na verdade o que o cigarro causa é uma abstinência. Quando a pessoa fica muitas horas sem consumir o cigarro, ela começa a ter uma abstinência, e aí quando ela utiliza o cigarro, ela tem a sensação de que ela está relaxando. Mas a nicotina é uma substância estimulante, ela aumenta a frequência cardíaca, a frequência respiratória, aumenta a pressão, então ela vai atrapalhar a qualidade do sono também. Exercício físico é muito importante, então atividade física pelo menos 3 vezes por semana, 50 minutos, a gente fala 150 minutos por semana é o ideal, mas a gente fala 150 minutos por semana é o recomendado, mas o ideal é que se faça diariamente, principalmente nas primeiras horas do dia ou até 3 horas antes de dormir, para que a pessoa também não fique muito acelerada, agitada à noite. Então, a atividade física ajuda muito na qualidade do sono. Terapia, né? Então, para pessoas que estão passando, às vezes, por um transtorno ansioso, um transtorno depressivo, que não estão conseguindo dormir, né, por alguma causa relacionada a isso, a terapia cognitivo-comportamental ajuda muito. Alguns estudos já mostram que tem até o mesmo efeito que o uso de certas medicações para ajudar na qualidade do sono. Então, terapia cognitivo-comportamental ajuda, meditação, exercícios de respiração abdominal, tudo isso vai ajudar na qualidade do sono e faz parte da higiene do sono. A gente também vai ter que avaliar, por exemplo, se essa pessoa não tem algum problema de saúde que esteja atrapalhando no sono dela. Então, pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, geralmente aquelas pessoas que roncam, que têm aquelas paradas de respiração durante a noite, geralmente é o parceiro que observa. A apneia obstrutiva do sono atrapalha muito a qualidade do sono, a pessoa tem menos ciclos de sono profundo, de sono REM, então a apneia obstrutiva do sono tem que ser tratada, né? A gente vai ter também problemas como insuficiência cardíaca, que é quando a pessoa tem um coração dilatado, acumula água no pulmão, e aí quando deita à noite essa água, ela retorna dos membros inferiores, das pernas, ela retorna ali para a região do tórax, do coração, do pulmão, e a falta de ar piora, a pessoa pode ter dificuldade de dormir por isso. Menopausa, é comum as mulheres que têm muitos fogachos à noite, aquela sensação de calor vir e atrapalhar a qualidade do sono.
Pessoa que tem DPOC, a pessoa que fumou durante muitos anos, que tem aquela falta de ar contínua, que tem que fazer o uso da bombinha, muitas vezes isso pode atrapalhar a qualidade de sono à noite. Refluxo também é uma doença que pode atrapalhar o sono, a pessoa tem aquela sensação de conteúdo gástrico retornando pelo esôfago, volta na garganta, pode provocar tosse, é muito desconfortável e geralmente vem pela noite, quando a pessoa se deita, né, e aí pela gravidade começa a ter os sintomas de refluxo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a doença do refluxo, então se essa é uma das causas que atrapalha o seu sono, assista o vídeo. Dor crônica também é uma causa de insônia, então aquelas pessoas às vezes que têm uma dor neuropática ou uma radiculopatia, né, uma hernia de disco, às vezes quando se deita à noite para dormir a dor piora e isso acaba atrapalhando o sono também. Outro fator que a gente vai avaliar é o uso de medicações. Então, algumas medicações podem realmente atrapalhar a qualidade do sono. Por exemplo, o corticoide é uma delas. Algumas medicações psiquiátricas também atrapalham a qualidade do sono, embora elas tratem depressão, ansiedade, elas podem atrapalhar o sono, como é o caso, por exemplo, da bupropiona, da fluoxetina. São medicações que devem ser tomadas pela manhã, porque senão podem atrapalhar o sono. Se for esse o caso, a medicação deve ter sua dose reduzida. Em alguns casos, a gente pode até ter que fazer a troca da medicação. Uso de bombinhas também para asma. A gente tem ali medicações que são beta-agonistas, né, que promovem a dilatação dos brônquios, dos pulmões, mas aumentam também a frequência cardíaca, podem causar um pouco de agitação e atrapalhar o sono. Diuréticos também é uma outra causa de insônia. Então, o diurético que é utilizado para pressão alta, ele deve ser tomado pela manhã, porque a pessoa tem que ficar levantando para ir ao banheiro à noite se tomar pela noite, certo? Pacientes que têm hiperplasia de próstata, homens que têm a próstata muito grande, é comum, né, terem sintomas de urgência miccional e terem que ficar levantando muitas vezes à noite. Então, às vezes, a gente tem que tratar esse problema para ver se a qualidade do sono melhora. E, por último, as últimas dicas, né, sobre higiene do sono. Evitar ficar na cama para trabalhar, para fazer outras atividades que não sejam sono ou para ter relação com o cônjuge. Tirando isso, a cama deve ser somente para dormir, tá bom? Outra dica importante, tentar acordar sempre no mesmo horário. Mesmo que a pessoa tenha ido dormir muito tarde, o ideal é que ela tente acordar sempre no mesmo horário, cedo, para que à noite, né, ela tenha o sono. Certo, pessoal? Então essa foi a primeira parte do vídeo, onde eu falei sobre o diagnóstico, sobre o tratamento não medicamentoso, sobre as medidas de higiene do sono. No próximo vídeo eu vou falar especificamente sobre o tratamento medicamentoso, sobre o risco de uso das medicações e como a gente faz esse tratamento de forma individualizada. Tá joia? Acompanhe o próximo vídeo.